E no vídeo de hoje nós vamos começar com uma obra que até agora não citamos, não comentamos nenhum trecho, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Com um detalhe, esta obra, quem tem acompanhado aí pela imprensa espírita, já sabe que foi infelizmente adulterada ainda no século XIX, depois da desencarnação de Allan Kardec. Infelizmente, pessoas que prosseguiram no desenvolvimento da doutrina espírita, algumas inspiradas pelas trevas, evidentemente com a intenção de deturpar e atrapalhar o andamento da doutrina espírita, o desenvolvimento da doutrina espírita para a humanidade, infelizmente adulteraram esta obra e até agora, só agora nós estamos sabendo disso, em 2018 nós soubemos disso, e somente agora estamos tendo a oportunidade de ler a edição original, a tradução a partir da edição original da obra A Gênese de Allan Kardec. Tudo o que foi lido até agora, as edições publicadas no Brasil, estavam com as adulterações. Infelizmente, cerca de 200 alterações na obra de Allan Kardec. Né? Mas não adianta, porque o tempo passa e as coisas vão sendo colocadas em seu devido lugar. E este trabalho foi possível ser realizado a partir da pesquisa seríssima de Simone Privato Goidanic, ou Goidanich. Nesta obra aqui, o legado de Allan Kardec, trabalho seríssimo publicado em 2018, com a pesquisa da Simone nos arquivos nacionais, no Arquivo Nacional da França, na Biblioteca Nacional da França, em que foi comprovado através de documentação, está tudo no livro, essas adulterações. Né? Não vou explicar toda a história aqui, porque é preciso estudar na obra original, nesta obra aqui, e também na internet você vai encontrar um trabalho de pesquisa muito sério desenvolvido através de vídeos também, são expostos ali em vídeos realizados pelo Paulo Henrique de Figueiredo. Essa é uma das obras dele, essa obra não trata exatamente desta questão, mas o Paulo Henrique de Figueiredo, que escreveu esta obra aqui, que também é muito boa, muito importante, ele tem uma série de vídeos que explicam essa questão da adulteração da Gênese de Allan Kardec. Você pode buscar aí na internet e você vai encontrar um trabalho realizado junto à FEAL, a Federação, a Fundação Espírita André Luiz, que, aliás, foi ela que publicou esta obra aqui, que você vai ver aí a capa também, que é a partir da edição, a primeira edição autêntica de Allan Kardec. Todas as postagens que temos colocado no site do Projeto Saber e Mudar, da Gênese, a partir de então, a partir de agora, será como base esta edição, esta tradução da FIAL, com uma edição em notas do Paulo Henrique de Figueiredo. Isso é uma coisa que a gente precisa, o espírita precisa conhecer a fundo para poder ter um entendimento justo do processo histórico da expansão da doutrina espírita para a humanidade e que naturalmente passou por muitas provações, mas a verdade não pode ser detida. Ela pode sofrer ataques, mas ela não pode ser detida. É questão de tempo. Mesmo porque a doutrina espírita é trabalho de Jesus. O comando é dele, não é? O governador espiritual da humanidade. Naturalmente, nós interferimos com o nosso livre-arbítrio, mas como tudo no universo, chegará o tempo dos ajustes. Não é? Então, se você leu já a Gênese, como muitos espíritas, precisa ler de novo. Eu mesmo li a Gênese há 23 anos atrás, esta edição aqui do Instituto de Difusão Espírita, que não se sabia que era a edição adulterada, como todas as obras, as outras editoras que publicaram esta obra de Allan Kardec. Não é? Estou relendo agora a Gênese, né? Relendo atentamente, e você precisa fazer isso também. Relê com atenção. A edição que você tem aí na sua casa, na biblioteca da Casa Espírita e em outras fontes que você possa encontrar, estão adulteradas. E as editoras espíritas também precisam realizar esse trabalho de esclarecimento e de correção deste equívoco. Não é?
deixando de lado essas obras que contêm esses erros, não é? E colocando à disposição aí a edição autêntica, que a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, já fez nesta obra aqui que já mostramos, e me parece que também é uma outra editora, preciso checar, também já lançou sem adulteração. Porém, as outras edições todas adulteradas estão por aí, não é? Então chegou o tempo de trazer esse esclarecimento para o público. A gente precisa estudar e entender exatamente o que aconteceu. Então, leia, não deixe de ler essa obra da Simone Privato e vamos estudar a obra original deixada por Allan Kardec, não é? E entender também toda a trama que existe por trás disso, né? Como todos os missionários da humanidade que vieram trazer a verdade, a luz da verdade, foram atacados, né? Foram mortos, tiveram seus corpos mortos, não é? Mas não dá para segurar a verdade, porque a vida é infinita, a vida continua sempre e os missionários voltam para continuar trazendo a sua tarefa e desenvolver sua tarefa em prol da humanidade, não é? Como o próprio Kardec voltou, como Chico Xavier. Chico Xavier já sabia de tudo isso, não é? Mas ele sabia também que haveria a época adequada para essas coisas todas vierem à tona com segurança, com profundidade, com fundamentação, para que a gente pudesse corrigir e seguir em frente com a obra límpida de Allan Kardec. Você está vendo aí a capa e a contracapa, né, desta obra, que você pode encontrar dentro do site do Projeto Saber e Mudar, para você ver, para você buscar, para você ter um exemplar com você também, e alguns trechos para a gente estudar e que servem de estímulo para o estudo, para a análise e para as nossas reflexões. Com o tempo vamos acrescentar outros trechos. Mas antes, vamos ler o que diz a contracapa desta edição da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Documentos dos Arquivos Nacionais e da Biblioteca Nacional da França, além de outras evidências, provam de maneira irrefutável que as 4 primeiras edições de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo são idênticas à primeira, única versão que Allan Kardec publicou durante sua existência física. A 5ª edição de 1872 apresenta trechos legítimos suprimidos e outros acrescentados de autoria desconhecida. 150 anos depois, esta edição da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, resgata o texto original, legando às atuais e futuras gerações a recomposição do edifício espírita, sem desnaturação. E é o próprio Rivail, o nome verdadeiro de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, quem estabelece os requisitos deste trabalho. Para assegurar a unidade no futuro, uma condição é indispensável: é que todas as partes do conjunto da doutrina estejam determinadas com previsão e clareza, sem nada deixar em dúvida. Para isto, procedemos de maneira que os nossos escritos não possam dar lugar a nenhuma interpretação contraditória e procuraremos que seja sempre assim. Vamos ver agora a contracapa da obra da pesquisa profunda de Simone Privato Goidanik, O Legado de Allan Kardec. A contracapa, aí está a capa e a contracapa. E a contracapa diz o seguinte: este livro é uma investigação histórica e doutrinária do movimento espírita na França entre os anos de 1867 e 1887. Trata da questão da adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, de outros fatos muito mais graves no movimento espírita da época, bem como do exemplo de espíritas pioneiros que perseveraram fiéis ao legado de Allan Kardec. Os acontecimentos narrados fundamentam-se em provas fidedignas que a autora obteve pessoalmente nos Arquivos Nacionais da França e na Biblioteca Nacional da França em Paris, bem como na Confederação Espiritista Argentina e na Associação Espiritista Constância, ambas de Buenos Aires. Este livro pretende contribuir para que se corrija o erro histórico que tem levado tantas gerações desde o século XIX a lerem e a difundirem em vários países, como se fosse o definitivo, o conteúdo adulterado de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Além disso, por meio do estudo da história de alguns dos espíritas da época, procura oferecer lições que possam servir para o progresso espiritual de cada um de nós. Portanto,
mais que um estudo do passado, este livro constitui um convite para a reflexão e a ação quanto à responsabilidade que temos perante o legado de Allan Kardec. Então vamos diretamente a um trecho de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Você está vendo aí dentro do site do Projeto Saber e Mudar, que classificamos essa obra da seguinte maneira, para não deixar dúvida de que se trata da edição original e não da adulterada. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a primeira edição autêntica de Allan Kardec, conforme o texto original de Allan Kardec da primeira edição de 1862. Allan Kardec, edição e notas de Paulo Henrique de Figueiredo, FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Escreve Allan Kardec. 2 elementos, ou se assim queira, 2 forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis se não considerarmos um dos 2, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se não levássemos em conta um de seus 2 elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a solução para uma imensidão de fenômenos não compreendidos e considerados por esse motivo inadmissíveis por certa classe de pensadores. Esses fatos abundam nas Escrituras, mas seus comentadores não têm conseguido chegar a uma solução racional, pois, desconhecendo a lei que os rege, permanecem fechados em 2 campos opostos, uns deixando de considerar os dados positivos da ciência, os outros deixando de considerar o princípio espiritual, e assim ficam girando em círculos sem chegar a lugar algum. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É verdade que ela tira da maior parte desses fatos seu caráter sobrenatural, mas o que tem um valor maior, admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente. Sua rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce do edifício, enquanto que, admitindo desse modo, apenas suprimindo o acessório, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tanta gente à crença de verdades que não há muito tempo consideravam utopias. O Espiritismo não tem nem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo para chegar com toda segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da questão ser completamente esclarecida, causaria mais retrocesso do que avanço. Nós vemos novamente aí a precisão do pensamento de Allan Kardec, não é? A agudeza do seu pensamento, a sua exatidão, profundidade, a sua cautela e a sua segurança. Ele que, séculos atrás, foi o filósofo grego Platão, que nasceu 4 séculos antes de Cristo, né? E cuja filosofia, junto com o seu mestre, ele o discípulo, o seu mestre Sócrates, já era reencarnacionista. Você estudando vai ver, já tinha a linha do pensamento reencarnacionista como a base para a fundamentação da justiça universal e do sentido da vida humana, não é? Já veio com esta missão. E claro que na época não tinha o desenvolvimento, o avanço científico e filosófico que a doutrina espírita trouxe a partir de 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos pelo próprio Platão reencarnado, como Allan Kardec. Evidente que em todos esses séculos, esses mais de 2.000 anos, 2.400 anos, ele teve muitas outras encarnações também muito relevantes para a história da humanidade, para poder ter a condição de chegar à época, inclusive, de a humanidade estar preparada para trazer essas revelações todas, não é? Então você veja como é importante a gente estudar o processo histórico todo, né? Que só faz sentido com o estudo da reencarnação com clareza, o estudo que nós encontramos nas páginas da doutrina espírita.